Vereadores e vereadoras, queria chamar a atenção aqui para alguns pontos detalhados do orçamento desse ano, vereador Dinho. Primeira coisa, que a LOA de 2026 apresenta, mais ou menos, vereador Afrânio, um aumento nominal de 225 milhões em relação a esse ano corrente, que dá em cerca de 6,9%. Esse aumento, ele pode ser observado, por exemplo, o aumento de arrecadação, em dois pontos principais, IPTU e ISS. IPTU, para vocês terem uma ideia, saltou a arrecadação de R$ 376 mil em 2021 para 558 milhões em 2025. IPTU. Quase 200 milhões de reais em 4 anos. O ISS, o Imposto sobre Serviço, saltou de 538 milhões para 994 milhões, quase 1 bilhão de ISS. Acontece que, textualmente, a LOA diz que terá a destinação de cerca de 255 milhões para investimentos. E segundo o texto da lei, vereadora Afrânio, advindo do superávit do município, que é estimado em 431 milhões. Acontece que, igualmente do superávit, a legislação imputa a fonte de pagamento dos juros e amortização das dívidas, que representa cerca de 324 milhões. Para cada R$ 1 investido, paga-se R$ 1,27 em juros e amortização de dívidas. Então, quando a gente recebe a prefeitura aqui a cada 4 meses, para as audiências de apresentação das contas, e parece que está tudo bem, que está tudo azul, que tem dinheiro. Não é bem assim. Só que a conta não fecha, vereadora Afrânio. Porque se são 324 milhões para dívidas e juros, extraídos dos 431 milhões de superávit, sobra 107 milhões. Não tem como investir 255 milhões, como o texto da lei prevê. A conta não bate. E não bate justamente porque nós estamos vendo uma política, como discutimos aqui, vamos discutir no próximo projeto, de isenções, de balão, de renúncia fiscal, de enxugamento das áreas essenciais fiscalizatórias e tudo que se pode de incentivo para a construção imobiliária. Não há um plano robusto de tirar Florianópolis do vermelho. E daí sobem aqui os meus colegas liberais e criticam as contas do governo federal. Criticam as contas do governo federal, que está no vermelho. Qual que é a grande diferença entre uma gestão voltada para a população e uma gestão voltada para a especulação? É o que se faz com o recurso que se tem. Os investimentos em políticas sociais, em educação, em saúde, em habitação de interesse social, como Minha Casa Minha Vida, como o Pé de Meia, como ampliação do PAC, que inclusive Florianópolis tem sido muito bem beneficiada,
não param no governo federal, porque o povo está no centro do orçamento. Uma gestão de especulação são as construtoras que está no centro do orçamento. Tanto é que existem algumas áreas que chamam muito atenção, vereador Bruno, se a gente for olhar uma a uma. Por exemplo, assistência social. Se nós formos analisar a rubrica da assistência de 2023 para cá, passando por 2025, 2024, 2025, a gente vai ver que houve um salto do recurso da assistência de 2024 para 2025. Mas metade desse recurso que foi para assistência, na verdade é o incentivo do transporte coletivo, da tarifa social, dos alunos que antes estavam diluídas na rubrica do transporte. Não existe aumento da assistência social para outros problemas que são centrais, como a questão da população em situação de rua, como reformas de CRAS e CREAS, como a contratação de novos servidores, assistentes sociais, técnicos administrativos, carro, telefone, para que esses equipamentos funcionem, por exemplo. O transporte esvaziado das funções administrativas e da assistência estudantil, vereador Camazão, que foi diluído nos últimos 2 anos, fica com 0,02% do orçamento, que significa R$1 milhão. E o transporte coletivo, também é uma artéria de dor da população de Florianópolis. Existe vida além do subsídio para o consórcio Fênix e necessidades de melhorias do transporte coletivo na nossa cidade. Só que está desnudado o quanto que não há prioridade nisso. Assim como a cultura, que é um tema que nós dois somos bastante próximos. Tivemos um aumento do ano passado para esse ano de cerca de 0,2%. Chegamos ao patamar, vereador Camazão, de 0,93% do orçamento para a cultura, que está muito longe do 3% que previa a meta 56 do plano de cultura que vence esse ano. Inclusive, entre os quase 2 milhões que o PPA previa para o Funcine no início do ano, a LOA baixou para menos de 1 milhão, que faz parte desses remanejamentos que eu falei anteriormente. Isso mesmo com um recorde milionário na arrecadação de ISS, que é a principal fonte que alimenta o Fundo de Cultura. Mesmo assim, ainda não se tem investimento nessas áreas, que é um setor que não é só de entretenimento, mas existe uma cadeia produtiva de geração de renda, em que a cada R$1 investido, R$4 retornam para a cidade, em forma de consumo, de cadeia produtiva. Agora vejam, administração e comunicação, a rubrica. Lembrem, 1 milhão para transporte coletivo. Gabinete do prefeito, 24 milhões. Gabinete da vice-prefeita, 10,7 milhões. Comunicação social, 11 milhões. O que isso significa? 46 vezes mais para a administração desses 3 lugares apenas do que para o transporte coletivo. O que isso significa? 17 vezes mais para o gabinete do prefeito e da Mariane Matos e da comunicação social do que para a habitação de interesse social, numa cidade que tem um déficit de habitação de mais de 20 mil unidades. Esta é a cidade que é traduzida
na lei orçamentária, ano a ano. Estas são as reais prioridades ou não de uma gestão que amplia prazos para o setor imobiliário pagar a sua dívida com a cidade, que gera autoconfiança para construtores, degradar o meio ambiente. Esta é a prioridade dessa gestão. Por isso há diferença entre o déficit daqui e o déficit de lá. Obrigada.